Melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia. Pela sua companhia, meu amigo, muito obrigado. Pela sua audiência. Não adianta eu querer fazer tudo certinho, que não tem jeito comigo mesmo, né, Minas Gerais? Não tem jeito, Minas Gerais. Vem comigo, que aqui você já sabe, é mineiro de coração, de corpo, alma, de mente. Olha só, muito obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Estava acompanhando meus ídolos no Alterosa Esporte. Agora você segue comigo, segue com a minha equipe, atualizando você com as principais notícias do estado de Minas Gerais. Vem comigo, minerada! E a volta para casa do feriado prolongado? Ela teve muitos acidentes nas rodovias mineiras, mas muitos. Pelo menos 10 pessoas morreram, né? BR-265, BR-262, BR-381, locais onde os piores acidentes aconteceram. Já já eu mostro para você esses destaques aqui do fim de semana, porque mais uma vez aquilo que se esperava ou lamentavelmente torcia para que não acontecesse, mas que aconteceu mais uma vez, que é o retorno para casa depois de feriado prolongado, vitimou muitas pessoas em Minas Gerais. Triste isso, lamentável isso, mas são imagens que eu coloco para você. Hoje pela manhã, por exemplo, acidente muito feio aqui, já em São Gonçalo do Rio Abaixo, se não me engano. Pessoas mortas hoje pela manhã, acidente entre uma carreta e uma van. Tudo isso vai ser destaque meu para você. Acima de tudo, nós esperamos que você possa participar comigo, porque está confirmado a participação daqui a pouco do candidato Antônio Anastasia, candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Vem comigo. Uma confusão terminou com um PM baleado com a própria arma. Ele estava de folga e abordou um carro na contramão. Olha só. O soldado Gomes estava de folga e voltava para casa por volta de 10h20 da noite, quando, segundo a polícia, viu um grupo que desceu de carro na contramão. Ele se identificou como PM e teve início uma discussão. A confusão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram quando o policial sem farda sai do carro com a arma na mão. O veículo fica parado na rua com a porta aberta. Em seguida, é possível ver uma discussão. O PM tenta afastar um homem que vai para cima dele, acompanhado de outros 3. Eles aparentam estar embriagados e 2 estão com uma garrafa de bebida nas mãos. O policial senta no banco do carro, tenta fechar a porta, mas não consegue. Quando um dos homens vai para cima do soldado, o ataca e tira a arma da mão dele. O PM é agredido a socos e coronhadas. O policial tenta fugir, mas é agarrado pela cintura. Neste momento, o homem que roubou o revólver do PM aponta a arma na direção dele e atira. Um dos homens ainda tenta esganar o policial que já está caído no chão. Eles deixam o PM ali e vão embora. Um tempo depois, mesmo ferido, o soldado Gomes tenta se levantar, mas não consegue. Um homem passa pela rua, vê que alguém está ferido e presta socorro. A bala atingiu a nuca do policial, que já passou por cirurgia. O estado de saúde dele é estável. Os 5 homens que participaram do crime estavam neste carro e foram presos. 3 têm passagens pela polícia e todos vão responder por tentativa de homicídio. Vamos lá então, minerada, vamos discutir isso aí, vamos? Vamos bater papo sobre isso? Coloca para mim de novo as imagens, para eu poder mostrar para você o quanto a nossa justiça está absolutamente equivocada, velha, caduca, caquética, né? Nós temos a figura de um policial, eu não sei os detalhes dessa abordagem. Meu pai falava uma coisa, volta lá, meu time. Papai falava comigo uma coisa. Papai, 40 e tantos anos de polícia, sei lá, 30 e tantos anos de polícia, falava comigo uma coisa. Arma é para ficar no coldre. Aqui, no coldre. Arma é para ficar no coldre. Aqui, paradinho no coldre. Sacou, acabou. Arma não tem que fazer vista para ninguém. Ah, tá aqui a arma, eu tô... Não. A arma é no coldre. E o que vai na frente é a presença da pessoa. Então tá aqui, amigão, ó, tá aqui, eu tô armado. Para onde você tá, que eu tô armado. Se eu sacar essa arma do meu coldre, ela vai falar por mim.
Ela vai falar por mim. Estou falando porque convivi e convivo com policiais militares até hoje. Ela tá aqui, ó, é para ficar aqui, no coldre. Sacou, velho, ela tem que falar. Ela tem que conversar, senão ela vai falar contra você. Coloca as imagens de novo para mim. O policial sai, aí tá caído no chão, baleado pela própria arma dele. Recebeu um tiro do bandido que atirou nele com a arma dele. Não confesso a você, não sei o que comentar numa situação dessa. Eu sei a minha opinião. Ah lá, pra quê? Pra quê tirou a arma pra fora? Pra quê? Né? Ah, pra intimidar? Não se faz isso. Não se faz isso. Com arma não se brinca, com arma não se conversa. Ainda mais sabendo que são 3 bandidos que estavam do lado de fora. Olha a coragem dos caras. Olha a coragem dos caras, peitando um policial, uma pessoa que está armada, ainda que não fosse policial, peitando uma pessoa armada sem nenhum receio. Sem nenhum receio. Eu me recuso a continuar com essas imagens no ar, e tira para mim, porque aí alguns vão continuar ficando defendendo a postura de não pode andar armado, outros vão dizer que tem que armar a população, e na verdade a gente só vai saber o que fazer em situações como essa quando nós formos as vítimas dela. É isso que diz a lei. Agora, vou lançar um desafio aqui muito sério. Você que é contra ou a favor do porte, do armamento, desarmamento, procure saber se você pode sair da sua casa hoje e ir até uma loja e falar assim, eu quero comprar uma arma aqui agora. Procure saber. Procure saber. Para depois você se posicionar contra ou a favor. Tá certo? Procure saber como é que está essa discussão aí. É muito mais sério, muito mais importante. As polícias estão todas elas adaptadas a esse tipo de pleito, a esse tipo de pedido. Mas no meu caso, a minha opinião sobre esse episódio é isso aí. Infelizmente, se sacou a arma, ela tem que conversar. Um acidente grave deixou 6 mortos na BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo. Para quem não conhece São Gonçalo do Rio Abaixo, ela fica na região central do estado. 2 veículos bateram de frente. Quem tem as informações, dou minha boa tarde para ele primeiro. Meu querido Rafael Martins, acidente com mortes aqui na região central. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Até difícil desejar boa tarde numa situação como essa, um acidente grave, mais um acidente grave na 381, dessa vez envolvendo uma van e uma carreta. Esses 2 veículos bateram de frente, como você disse, em cima da ponte do Rio Una. E esse acidente acabou com 6 mortes. 6 pessoas morreram e fora as pessoas que ficaram feridas. Tá aí, olha, a imagem que nós temos dessa batida, né? A carreta chegou a rolar o barranco. Veja você que foi uma pancada, a van tá ali também, né? E isso foi em cima da ponte do Rio Una. 6 pessoas morreram, voltamos a falar. E o trânsito, que ficou interditado nos 2 sentidos da via, Stanley, já está liberado ali na BR-381, à altura da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. Ô, Rafa, vou chamar um outro acidente aqui. Depois quero discutir com você esse tema, ok? Tá combinado. Então vem comigo. Em outro acidente no anel rodoviário, tá? Dessa vez, um carro desceu sem freio, sentido São Paulo, e bateu em outro veículo. Quem traz pra gente os detalhes é o Pablo Thiago. Acompanhe. Mais uma vez o anel rodoviário é protagonista aqui no Alterosa Alerta. Estamos aqui no KM 470, na altura da Carlos Luz, onde este Siena hoje pela manhã vinha descendo sentido São Paulo e perdeu os freios, vindo a colidir com este Renault. E posteriormente este mesmo carro colidindo com outros 2 veículos. Estava descendo o anel rodoviário e o carro perdeu o freio. Aí eu tentei desviar, só que do lado, se visse o carro do lado do outro lado, ia ter mais um acidente pior. Eu só firmei, bateu. É um acidente esporádico, ele não tem aquela precisão de onde acontecer. Nós sabemos que aqui o trânsito é intenso. Com esse período de chuva, aumenta ainda mais o risco de acidente devido à pista, escorregadia. Então ele é esporádico, ele pode tanto acontecer quanto não. Isso exige muita atenção de todos os condutores. Bem, vamos lá. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os veículos já foram removidos, o trânsito já foi liberado. E aí sim eu chamo a participação do Rafael. Rafa, estava eu sábado pela manhã fazendo um passeio e fui até a Serra do Cipó e conheci... Onde é que eu conheci mesmo, hein? Santana do Riacho. Não, depois. Lapinha da Serra. Bem depois. Conceição do Mato Dentro. É exato. Conceição do Mato Dentro. Nunca vi um macarrão mais gostoso do que do restaurante que eu fui lá.
Eu vou lembrar o nome do restaurante depois. Fatoria. Fatoria é o nome do restaurante. Beleza, olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que não morre mais gente no trânsito em Minas Gerais? Porque o anjo não deixa. Ah, eu ia falar isso agora, Stanley. Rafa, o anjo não deixa. Você não tem noção, você tem, que você dirige muito aí, do tamanho, da irresponsabilidade dos motoristas. Tenho noção, viu, Stanley? Viajei muito aí esses últimos meses. Sim. E vou te dizer que teve determinada situação de eu ter que ir para o acostamento porque o bonitão vinha ultrapassando em faixa contínua e sabendo que tinha o acostamento para mim, ele não tirou o pé não. Se eu não jogo pro acostamento, a gente batia de frente. Você tem uma ideia? Eu ia parar na descida da serra para chegar no Cipó, naquele aglomerado da Serra do Cipó, e os belvederes são lindos, né? Aquelas paradas são lindas para tirar fotografia. Sim. Eu não tive coragem de parar porque todos os carros estavam com pessoas com bebidas na mão e dirigindo. É um absurdo. Todos. Das vezes que eu fui, das vezes que eu retornei, todos estavam com bebidas na mão. Motorista, carona, todos eles. Ah, tinha um que não estava. Não, todos estavam. Então, Rafael Martins, em uma estrada extremamente perigosa, linda demais, mas extremamente perigosa, sem acostamento, né? Muito bem conservada, mas uma estrada sinuosa, que não acontece mais acidentes, porque o anjo está ali trabalhando, meu velho. Dia e noite, né? Detalhe, aí vim retornando para cá, entrei na linha verde, na altura da cidade administrativa. Você não tem noção de pessoas dirigindo ali tranquilamente a mais de 150 km por hora. Ah, com certeza, Stanley. Naquelas 3, 4 pistas. Aí eu falo assim, mas vem cá, tem radar. Bandido respeita a lei? Não respeita. Vai respeitar radar? De forma nenhuma. Não vai. Você só vê o radar espocando assim, multa. O cara não tá nem aí. Não vai pagar IPVA, não vai pagar nada mesmo. E o seguinte, se você não tira o carro da frente, o camarada passa em cima de você. Não, e buzinando, cara, buzinando, absurdo. gritando com você, tira o carro da frente. Aí você tá lá no limite dos 100, 110 km por hora, onde é permitido, e o cara tá 150. Eu passo muito ali, Stanley, e observo isso aí todas as vezes que eu vou para Pedro Leopoldo. Até mandar um abraço para Pedro Leopoldo, que nós temos uma audiência muito grande lá. Pedro Leopoldo, ali no nosso querido Matuto. E eu passo ali pela MG10, que você está citando aí agora. Rapaz do céu, é uma responsabilidade atrás da outra. E aí a gente vê que, infelizmente, nós colocamos toda hora leis, e mais multas, e mais isso, e não conseguimos diminuir os índices de acidentes de trânsito nas rodovias de Minas Gerais. Tá aí as imagens, ó. Não conseguimos. E olha, Rafael, que estamos falando do anel dos... Desesperados, Stanley. Muito bem batizado por você. Tem uma semana que eu voltei a trabalhar, já é a segunda reportagem sobre o anel rodoviário, Stanley. E não para. Em uma semana. Que absurdo. No tempo que você esteve aí fora, nós fizemos matérias especiais sobre o anel rodoviário e ela já estava velha no dia que foi ao ar. Sim. Nós já estava velha. Olha, eu não paro de falar de acidente de veículo não, tá? Um ônibus desgovernado desceu uma rua no bairro Luxemburgo, região Centro-Sul. Rafa, me conta isso aí. Exatamente, Stanley. Olha, segundo informações da PM, foi por volta das 9h30 da manhã. Tá aí a imagem, olha que impressionante na sua tela. Um coletivo desceu a rua Doutor Juvenal dos Santos, 227 no Luxemburgo, e o veículo estaria em alta velocidade. Ele bateu em um poste, atravessou a pista e atingiu outro veículo. O poste, Stanley, observe aí, ele está preso apenas pelas ferragens, viu? Não há informações de vítimas, Stanley. Pois é, rapaz, eu vou ser sincero para você. Vou pegar depois, vou recortar essa fala de Rafael Martins. Olha. E vou colocar. Mas na verdade é minha fala. O poste está preso pelas ferragens, é isso? Exatamente, Stanley. E você sabe quanto tempo que ele vai ficar assim? Muito tempo. Entendi. Você pode voltar lá semana que vem, você vai ver o poste do mesmo jeito. É porque eu tenho que pagar um pichulezinho pra ser amiga aí, não tem? Tem que pagar. E é o seguinte, 3 mil reais um poste desse, viu, Stanley? Já te dou até o valor. E tem um detalhe, né? Ali não dá nem pro cachorro fazer xixi mais, ó. Dá não. Dá não. Não dá não. Ele não serve nem pra cachorro fazer xixi, acabou. Né? Não existe mais o poste ali. Ô diretor, o senhor falou que tinha uma nota aqui da empresa, hein? Por favor. Não teve vítimas. O veículo estava retornando para a garagem. Estava vazio, por consequência. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente, que ainda são desconhecidas. A empresa já prestou toda a assistência ao operador. E aí eu quero mais uma vez dizer o seguinte: guarda essa nota aí, Manu, que certamente ela vai valer para muitas outras, lamentavelmente, para muitos outros acidentes, que é igualzinho à última que eu li. Né? É isso. Não é, Rafa?
Nota que não é uma nota de 100, né? Mas ela vai ter muito valor daqui a pouco. Daqui a pouquinho vai estar tudo de novo. Quer dizer, então, que derrubaram o poste? Entendi. Tá amarrado lá nas ferragens, você viu, né? Entendi. Não serve nem pro cachorro mais, né? Tá bom. Deixa eu falar com vocês aqui. Que trem, Ficou ruim. Deixa eu falar com vocês. Horrível. O meu nome é Stanley Ramos Guzmán. Se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é senso de justiça. Né? Senso de justiça. Agora sou 12h25 na capital dos mineiros. Daqui a pouquinho tem o candidato Antônio Anastasia comigo aqui, tá? Já recebi fins. Foram horas de negociação com a polícia e você vê o momento tenso. Vamos ver. Com pistolas e escopetas, os bandidos fizeram os clientes reféns. De fora dava para ver o desespero das vítimas. Pelo menos 20 pessoas foram feitas reféns. A principal avenida da região foi bloqueada. Comerciantes fecharam as lojas. Toda a região foi cercada pela polícia. Foram quase 4 horas de negociação. Durante todo o tempo, os policiais tentaram acalmar os criminosos que exigiam carro para fugir. A tensão aumentou depois que eles passaram a disparar vários tiros daqui de dentro da lotérica. Em meio ao tumulto, os assaltantes decidiram liberar alguns reféns. São 3 bandidos, estão com fuzil. O momento mais tenso foi quando os bandidos usaram os reféns como um escudo humano. Eles saíram da lotérica e percorreram as ruas do bairro. Olha os reféns! Meu Deus! Um dos bandidos se entregou à polícia. Os outros 4 assaltantes foram baleados e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, morreram a caminho do hospital. Nenhum dos reféns ficou ferido. Serviço limpo, né? Serviço limpo. Põe as imagens para mim dos valentes sequestradores, assaltantes, colocando pessoas de bem como escudos humanos. Se quisessem realmente se entregar, teriam colocado na frente das câmeras as armas no chão, se deitado, se posicionado na condição de pessoas que estão se entregando e não tentado evadir, escapulir, valendo-se de vidas honestas e decentes. Aí, na troca de tiros com a polícia, eles levaram a pior. Como diria o tático móvel, CPFs devidamente cancelados e aquele que teve o bom senso de se entregar pacificamente está preso, daqui a pouquinho está solto na rua. Mas os valentes acabaram, no confronto com a polícia, lamentavelmente morreram afogados. Tenho certeza que foi por afogamento. Meu sonho é falar isso. Afogar! Põe as imagens de novo, hein? O rio Amazonas está passando do lado. Você quer falar comigo que foi outra coisa? O rio Amazonas passando do lado. Morreram, pode ter certeza, afogamento. Vem comigo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo para abrir a casa de um militar. O policial fez 3 disparos e o bandido foi morto. Na tela. Era fim de tarde quando a movimentação na rua chamou a atenção dos moradores do bairro Eldorado. Imagens de câmeras de segurança mostram um dos suspeitos em frente a uma casa. Pouco depois, a polícia chega e domina o rapaz. Várias viaturas e um helicóptero já estavam na região. Um deles ficou me chamando aqui no portão, entendeu? Apelando, chamando a mulher, chamando dona, quer dizer. Mas eu fiquei de olho ali, não atendi. Ele desistiu. Quando ele desistiu, a polícia jogou ele aqui no chão e prendeu ele. Você queria ainda entrar e invadir sua casa? Queria. O rapaz preso era Igor Vinícius Santos Gomes, de 18 anos. De acordo com a PM, ele e um comparsa estavam no HB20 roubado e tentavam fugir após baterem no veículo. O carro havia sido roubado no bairro PTB, em Betim. Aqui em Contagem, policiais militares visualizaram o veículo e houve uma perseguição que terminou neste ponto da Avenida Firmo de Matos. Aqui, o motorista do veículo perdeu o controle da direção. O carro subiu na calçada e só parou depois de atingir aquele tapume. Segundo informação dos militares, houve tiroteio. Um homem que estava na varanda de casa acabou morrendo. A suspeita é de que ele tenha sido atingido por um dos disparos. A família da vítima não quis falar sobre a morte de José Aparecido Menezes, que tinha 56 anos. Segundo os familiares, após o barulho, ocorrido do acidente, ele saiu para poder verificar o que estava acontecendo, foi ao terraço, e quando retornou, ao informar o que ele tinha visto,
ele foi e caiu. E aí o pessoal chamou o SAMU, teve o socorro no local, a perícia foi ao local, mas não foi possível determinar a causa mortis dele. O outro envolvido na ocorrência foi identificado apenas como Matheus, vulgo Neguinho. De acordo com a polícia, na fuga ele invadiu a casa de um militar que reagiu disparando. Quando ele foi verificar a situação, constatou-se que se tratava de um cidadão armado dentro da sua residência. E aí ele neutralizou o infrator para poder proteger sua família e a sua vida. Disparou? Disparou, sim. Efetuou 3 disparos contra o cidadão infrator, que invasou, né, da sua residência. E acabou morrendo. Que acabou vindo a óbito. Bem, então vamos lá, vamos comentar sobre isso? Vamos. O bandido está na rua, fugindo, acha-se no direito de invadir a propriedade privada, o asilo, o abrigo inviolável da pessoa, que é o lar. Rafael Martins, quero te ouvir. Deu o azar de encontrar o lar de um policial militar que detém a reserva legal de poder utilizar uma arma de fogo por força de lei e aí, em revide à justa agressão que estava sofrendo, disparou contra o cara e ele veio morrer. Essa é a posição do policial militar. Agora, tem pessoas que estão dizendo que para poder defender a figura do militar vão colocar uma câmera de segurança no uniforme. Não sei se o caminho é esse, Rafa. Não sei se o caminho é esse. Se sou eu gostaria de ter na minha mão um revólver para poder proteger minha família do que uma GoPro. É a minha opinião. Exatamente. Né? Porque o que nós estamos vendo aí é exatamente isso. Um crescimento absurdo da violência, absurdo. Apesar de eu discordar das patrulhas comunitárias, eu discordo delas e discuto com qualquer um essa plataforma. Eu discuto com qualquer um essa plataforma. Acredito que a ostensividade da polícia precisa voltar ao que nós tínhamos alguns anos atrás. A polícia militar é uma polícia ostensiva e é assim que ela deve agir. Porque se nós perdemos alguma coisa em Minas Gerais, perdemos o respeito pela farda que nós usávamos até pouco tempo atrás. Viu, Rafael? Essa é a minha posição. Concordo com você. Enquanto brincava na porta de casa. Outras 4 pessoas ficaram feridas, você acompanha comigo agora. As vítimas estavam próximas a uma residência quando o veículo em alta velocidade, segundo testemunhas, invadiu a calçada e atingiu a família. Os militares informaram que as vítimas estavam sentadas na porta da sala e encostadas no muro. Disseram ainda que o veículo fez um movimento de zigue-zague antes do acidente. A criança morreu logo após ser socorrida. O pai e a mãe dela, 2 adolescentes, também foram levados para o hospital de Passos. Segundo informações da Polícia Militar, um dos ocupantes do carro, um jovem de 16 anos, acabou sendo agredido por moradores do local, que ficaram revoltados com a situação. Ele foi levado para o hospital em estado grave. O outro ocupante do carro fugiu do local e ainda não foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o caso. Então vamos falar agora de legislação de trânsito. Tava comendo paçoquinha você? Tava. É mesmo? Eu tenho engoli seco aqui. Você é muito cara de pau. Porque quando tem LE aqui... Não, e eu tô arriscando, porque teve um que foi mandado embora porque tava comendo biscoito, né? Qual? Um rapaz lá na Globo. Ah, sim. Apresentava esporte lá. Mas ele tava comendo biscoito e eles mandaram ele embora. Ó, vou dar uma notícia, mas ninguém pode saber não. Sabe o doutor Álvaro? Sei. Tá aqui hoje. Ah, não é possível. É, absurdo, velho. Nosso chefão? Ele tá aqui. Puxa. Acho bom você abrir hoje. Ô, Rafa, vamos falar aqui, vamos começar sério. Eu cobrei há pouco tempo atrás os 2 candidatos que vieram aqui ao Senado da República, justamente isso. A pessoa que... O que é dolo? É a vontade de fazer. A intenção, exatamente. E quem assume também a possibilidade de alcançar aquele objetivo ou aquele final, dolo também age com dolo. Exato. Se alguém não tem carteira e assume a direção de um veículo, ele age com... Com intenção, Stanley. Pronto. Se alguém bebe e dirige embriagado, ele age com... Assume o risco, com então, intenção. Por que o código ainda insiste em ser culposo? É porque no Brasil, Stanley, a aplicação da lei não funciona, a lei às vezes é ultrapassada. Quando ela não é ultrapassada, ela não funciona. A gente sabe muito bem disso. Eu não aceito, Minas Gerais não aceita mais esse tipo de posicionamento, é isso. Nós precisamos cobrar dos fiscais da aplicação da lei, Stanley. E é quem isso são que os nós vamos fiscais fazer. da lei? Quais são os fiscais da lei? Nós temos que cobrar deles. É por isso que o Alterosa Alerta todo dia
ganha mais espaço no coração dos mineiros, porque nós estamos falando aquilo que nós escutamos na rua. Com certeza nós absoluta. Nós não formamos a opinião, nós somos a opinião de boa parte dos mineiros. Não é isso, Rafa? E você não escolhe lombo para bater. Escolho não. Deixa eu buscar minha minerada, Rafa. Minas Gerais, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu apanhar no pé minha minerada, tem jeito? Então vem. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu sou Stanley Guzmán. Você estava acompanhando agora esse show de cobertura esportiva com o seu Alterosa Esporte. Agora você segue comigo, com toda a minha equipe, atualizando você com as principais notícias do nosso estado. E eu começo mais uma vez a falar com vocês sobre acidentes. Eu volto a falar de um acidente grave que deixou 6 mortos na BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma van e uma carreta bateram de frente. Rafa, boa tarde para Minas Gerais inteira agora. Triste mais uma vez esse episódio, né? É de fazer perder o apetite, né, Stanley? Abraçar aqui Minas Gerais, abraçar meu amigo Elder Black lá em Itabira. Esse acidente, Stanley, aconteceu hoje pela manhã sobre a... Tá aí, olha a imagem. Olha que imagem chocante, Stanley. Isso foi na ponte sobre o Rio Una, lá no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma van bateu nessa carreta de frente. Os 2 veículos bateram de frente. 6 pessoas morreram, Stanley. 6 vítimas fatais, 6 mortes, mais mortes contabilizadas na 381. Dessa vez na altura de São Gonçalo do Rio Abaixo. Nessa ponte que a gente sabe que é um trecho perigoso. Você passar por sobre uma ponte já não é um trecho fácil de passar, tem que ter atenção. Tá aí, olha, a carreta chegou a rolar pelo barranco, a van ficou na pista, mas parcialmente destruída, 6 mortes, lamentavelmente, e o trânsito que era complicado na parte da manhã já flui normalmente nesse local, viu, Stanley? Pois é, e eu quero deixar bem claro aqui que mais uma vez nós estamos noticiando acidentes fatais em Minas Gerais, acidentes que acontecem depois de retorno de feriados prolongados. Exato. E que mais uma vez segue aquele mesmo roteiro de sempre, né, Rafael Martins? Lamentavelmente. Rafa, já eu te chamo. Tá combinado. Candidato ao governo do estado de Minas Gerais, professor Anastasia, parabéns pelo dia do professor. Prazer revê-lo. Obrigado, Stanley. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Temos agora uns instantes para poder batermos um papo com todo o estado de Minas Gerais. Tudo bem. Candidato. Eu queria perguntar ao senhor logo de início, uma situação muito confortável, tecnicamente confortável no Senado da República, mas 4 anos de mandato como senador da República. O que é que fez o senhor sair dessa área de conforto e vir disputar um governo de Minas Gerais com contas tão confusas? É verdade, muito bem. Primeiro eu quero agradecer muito, Stanley, a você, a TV Alterosa, a oportunidade de vir aqui e quero, como você me recebeu, dando parabéns aos professores. Hoje é o dia do professor, eu também sou professor em todo o estado de Minas Gerais. E dizer a você que essa pergunta foi muito dita durante a campanha. Por que motivo eu, que estou no meio agora do meu mandato, resolvi me candidatar ao governo? Aliás, já fui governador entre 2010 e 2014. É exatamente por conhecer bem o estado, Stanley, e saber que hoje nós vivemos a pior crise que Minas Gerais enfrenta na sua história. Então, na verdade, um dever cívico, a responsabilidade me chamou. Sim. E disse o seguinte: Anastasia, você tem de ir oferecer os seus préstimos. Se os mineiros aceitarem, você poderá conduzir a reconstrução de Minas, porque nós estamos no fundo do buraco. Aliás, a professora e o professor que nos acompanham agora sabe o que significa isso. É o contra-cheque parcelado em 3 vezes e com valores muito baixos. Então é isso que nós vamos tentar reconstruir o Estado e por isso eu deixo o Senado e me coloco à disposição dos mineiros para ajudar para esse processo de renovação. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 30 anos, essa é a pior crise que o estado de Minas Gerais já passou. E o senhor administrou de 2010 a 2014. Isso credibiliza o senhor a vir e tirar Minas Gerais do buraco? O que aconteceu, por exemplo, eu, na verdade, sou uma pessoa que dediquei a minha vida toda, por vocação, ao serviço público. São 35 anos de serviços prestados, quer em Minas, quer na União, no governo federal e no magistério, como professor da matéria. E o que acontece é que em 2003 nós tínhamos também uma crise como essa, quando o nosso partido assumiu o governo em Minas. E nós conseguimos, à época eu era o secretário do Planejamento, nós conseguimos, estar em mais ou menos 1 ano e meio, recompor as finanças do Estado. A situação naquele tempo era grave, mas hoje é muito pior. Eu digo que naquele tempo o Estado tinha uma gripe forte, quase uma pneumonia. Hoje é pneumonia dupla com septicemia e outras complicações. Então a situação é gravíssima. E por isso eu digo, será que nós vamos entregar o Estado na mão de uma pessoa que tem o conhecimento, o preparo, já fez antes para salvar o Estado?
ou nas mãos de uma pessoa que é muito inexperiente, ainda que com bons propósitos, mas que desconhece totalmente a realidade da administração. Então essa é a dúvida que temos agora no segundo turno dessas eleições. E aí eu vou perguntar ao senhor diretamente. Ele sendo um bom empresário, não dá a ele, na opinião do senhor, o cacife para se posicionar como um bom gestor público, é isso? É porque há uma diferença imensa entre a administração privada das empresas e a administração pública. Na administração privada, o que move o empresário, e é correto que assim seja, é o lucro, é ganhar dinheiro, corretamente empregar as pessoas, ganhar dinheiro e fazer o lucro. Por outro lado, no setor público, não. No serviço público não há nada de lucro. O que tem de haver, sim, é interesse público, é prestar serviços à cidade, às pessoas, à população. Boa educação, boa saúde, boa segurança, boas estradas. Então são mundos distintos, com regras distintas, procedimentos distintos, entendimentos distintos. Então é muito diferente. Agora, claro que sempre há uma possibilidade de conhecimento, mas eu quero dizer que no momento que nós estamos hoje, que é um momento de muita gravidade, um momento muito crítico de Minas Gerais, a cautela deve ser maior, porque nós não temos tempo para fazer experiências novas. Ou o Estado reage logo, ou o buraco que está aí aumentará e nós seremos tragados por eles. Candidato, matéria do jornal Estado de Minas, dizendo que o candidato Romeu Zema aceitaria o apoio do Partido dos Trabalhadores, do PT, desculpa até ter citado o nome dele aqui, mas enfim, aceitaria o apoio do PT numa eventual formação de governo dele. Qual a posição do senhor sobre isso? Bem, na realidade, nós temos hoje em Minas Gerais uma situação que nós custamos a derrotar o atual governo, o governo que eu chamo aí durante a campanha de desgoverno do Pimentel. O Pimentel, na realidade, fez uma administração muito ruim, não é, do seu partido, o PT, uma administração que deixou aí esse buraco, essa situação de dificuldade, devendo, imagine você que nos acompanha, só as prefeituras municipais, o governo do estado está devendo mais de 8 bilhões. O que é isso no dia a dia? É a dificuldade que você que nos assiste em toda Minas Gerais, de que a prefeitura possa manter o seu serviço de saúde. Então isso é gravíssimo e foi fruto desse governo. Então nós derrotamos esse governo, nós não elegemos a candidata deles ao Senado, a ex-presidente foi derrotada também, aliás, uma derrota em 4º lugar. E agora nós não queremos saber de alianças desse tipo. Nós queremos fazer aliança com o povo mineiro. Nós queremos mostrar as nossas propostas, nós queremos mostrar as nossas intenções, a nossa trajetória, o meu currículo, para de fato governar em aliança com os mineiros, para nós reconstruirmos juntos Minas Gerais. Eu acho que de fato o tempo do Pimentel, o tempo do PT em Minas já passou, é passado. Tá, agora eu vou entrar no meu assunto aqui. O senhor pôde ver alguns minutos a instabilidade emocional que o povo mineiro está passando do ponto de vista da segurança pública, né? Quando você recorre aos policiais militares, eles estão mais inseguros ainda, porque não sabem se vão aposentar, quando vão aposentar, quais as circunstâncias que eles vão viver, qual a posição do senhor, que já foi governador do estado e deu a eles, naquela ocasião, uma estabilidade, qual a posição do senhor hoje em relação a esse assunto? Eu acompanhei aqui a sua palavra, Stalin, você tem razão. Não é possível nós imaginarmos uma segurança pública eficiente se o policial militar, o policial civil não estiver animado, bem disposto, seguro, certo, não só do seu salário, da sua previdência, da sua assistência médica, que hoje também acabou, e mais do que tudo, do reconhecimento da sua autoridade pelo governo. O governo tem de prestigiar a segurança pública. O governador tem a obrigação de reconhecer a importância da segurança dentro da realidade dos mineiros. E eu fiz isso como governador. Felizmente, tenho no meio da família da segurança pública em Minas Gerais, um conceito muito bom pelo esforço que tive, não só em termos de remuneração, mas também na reforma das unidades, dos quartéis, equipamentos, coletes, armamentos, melhoria da academia, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Tudo foi feito ao nosso tempo de maneira muito planejada e muito organizada. E Minas avançou aquele tempo. Agora, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma perda muito grande de vantagens, perda até de equipamentos. Hoje temos coletes vencidos, não tem armamento, os veículos estão sendo recolhidos. Então há uma degradação generalizada. E como você disse muito bem, a polícia está insegura, porque o nosso adversário tem falado mesmo em privatizar a segurança. Está no seu plano de governo que na área rural, por exemplo, deve chamar empresa privada de segurança cadastrada no Ministério da Justiça para prestar segurança na área rural. Ora, isso é competência constitucional da Polícia Militar e da Polícia Civil, não pode ser privatizado. Então, um equívoco. Então, a polícia se sente desgastada, desmoralizada, vamos dizer assim, desanimada. E não podemos permitir que isso ocorra.
A população de Minas Gerais está com medo da questão do sistema penitenciário, né? Propõe-se, de um lado, a soltura de presos de menor potencial ofensivo, mas não se mensura qual é o que seja um menor potencial ofensivo. Qual a opinião do senhor sobre o sistema penitenciário em Minas Gerais? O sistema penitenciário em Minas é um sistema complexo. Nós, na realidade, tivemos aqui em Minas Gerais uma administração baseada em 3 áreas. O sistema prisional tradicional, as APACs, que funcionam bem no interior, e as PPPs, que nós fizemos no nosso tempo e que funcionam bem também. Só que elas estão todas elas cheias, é verdade, porque lamentavelmente a bandidagem, você mostra isso aqui todo dia, está generalizada. Nós não podemos transigir, nós não podemos permitir que a criminalidade aumente. Nós temos de combater o bandido, combater a criminalidade. E para isso, nós temos de prendê-lo. Uma vez feito o ato criminoso, ele tem de ser preso, é claro, julgado com todas as tramitações legais e cumprir a sua pena para depois ser ressocializado. Essa ideia de abrir as portas da cadeia e colocar 30% para fora, porque o sistema penitenciário é caro, ele é caro mesmo. É uma loucura, porque imagina a intranquilidade das famílias, sabendo que essas pessoas estão saindo. E com qual critério? O critério não foi explicitado. Então, liberar 1/3 dos presos não pode. Até porque, é bom lembrar, existem as regras formais do processo da execução penal. Não é o governador que, por vontade própria, manda abrir porta de cadeia. Quer dizer, as pessoas não conhecem isso. O que nós temos de fazer é o inverso. É ter uma legislação no Estado que permita corretamente a execução penal, permita a sua ressocialização, que ele tenha estudo, que ele tenha trabalho, que ele volte depois de cumprir a sua pena ao convívio da sociedade. O que não podemos deixar é de liberá-lo antes do cumprimento da pena, porque isso estimula a criminalidade. Nós discordamos dessa ideia. Candidato, a saúde em Minas Gerais também está doente. Qual a proposta do senhor para esse campo, em contraponto à questão da privatização da saúde do outro candidato? A questão da saúde, Stalin, tem que ser abordada no primeiro momento como uma questão de parceria com as prefeituras. Na realidade, o Sistema Único de Saúde, que o outro candidato é contrário a ele, porque diz que não deve ser gratuito, e eu acho que tem que ser gratuito, porque o povo não tem condições de pagar, e ele defende planos particulares de saúde. Quem pode pagar, ótimo, mas o povo não tem condições de pagar. Então tem que ser saúde pública e gratuita para quem é necessitado. Nós temos de repassar o dinheiro às prefeituras. As prefeituras são responsáveis pela execução da saúde, estão tomando calote do governo do Estado. Então nós temos de devolver o dinheiro às prefeituras, porque aí sim, as prefeituras voltando à normalidade, melhora o sistema de saúde. Então nós temos de fortalecer e, ao mesmo tempo, Stalin, concluir os hospitais regionais que iniciamos ao nosso tempo e que o atual governo não concluiu. Nós temos 9 hospitais regionais para serem concluídos em Minas Gerais e que, uma vez prontos, vão melhorar muito a saúde do nosso Estado. Tá. As considerações finais do senhor para todo o Estado de Minas Gerais, candidato? Muito obrigado, meu caro Stanley. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer aqui a toda Minas Gerais o nosso grande propósito, como disse no início, de deixar o Senado para candidatar novamente ao governo com o objetivo de reconstruir Minas. Temos agora no segundo turno, tão somente 2 candidatos. O nosso candidatura e nosso adversário. O nosso adversário tem uma proposta da privatização generalizada. Quer vender a CEMIG, a Copasa, a Emater, que atende o homem do campo, quer fechar as universidades do Estado, quer privatizar a saúde e a educação. Eu discordo. Eu acho que são funções públicas importantes que têm de ficar na mão do Estado, prestadas com eficiência e com muito empenho. E vou trabalhar nesse sentido, com a experiência que tenho de 35 anos na gestão pública como técnico, para, como fiz no passado, que Minas volte a crescer. E com muito ânimo e muita disposição, e aliado aos mineiros, a cada família, a cada cidadão, nós vamos reconstruir juntos Minas Gerais. Tenho certeza disso e agradeço muito a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Muito obrigado, meu caro Stanley. Minas Gerais, é isso. Cumprimos o nosso objetivo com você na questão dos candidatos ao governo do Estado. Eu vou para o intervalo e eu volto já já. Desceu uma rua no bairro Luxemburgo, aqui na região centro-sul da capital. Veja só o momento do acidente, olha isso. Olha que loucura, como foi o acidente, a câmera de segurança, mostramos isso no princípio, a câmera de segurança mostrando para você a velocidade que ele desce completamente desgovernado, bate num poste e o motorista com exímia habilidade aí, né, conseguiu fazer o contorno, foi na manhã de hoje. Graças a Deus não houve feridos. Vou ficando por aqui, Minas Gerais. Que você, mais uma vez, tenha uma semana iluminada e que amanhã, às 7 horas da manhã, esteja comigo de novo. Beijão, tchau, tchau.